Antes da gente entrar assim na linha direto, como que eu escolho um negócio para empreender? É importante a gente relembrar, tá? Quais são os passos para você se tornar empreendedora? Então, vamos só recapitular para a gente poder seguir uma linha de raciocínio que todo mundo vai conseguir acompanhar, tá? Quando você quer montar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer, conceber a sua ideia, concepção da ideia. O que é a concepção da ideia? É você extrair de você aquilo que você tem de melhor e do que você sabe fazer e do que você gosta de fazer. Né? Então, assim, vou dar exemplos que eu acho que com exemplos a gente contextualiza bastante coisa e fica fácil da gente entender, né? Então, eu, Bruna, por exemplo, eu falo inglês fluentemente, tenho certificados de inglês, eu gosto de corrida, corro meia maratona, tudo bem que eu não sou a mais rápida, mas eu corro a minha meia maratona, né? Eu toco violão, né? Desde pequena eu toquei violão, aprendi até o clássico e tal, mas tem muitos anos isso, mas não deixo de tocar. Ontem até fiz um stories eu tocando o violão, né? Eu gosto muito de gestão, eu tenho um conhecimento em planejamento empresarial muito forte, né? Algumas das minhas habilidades, eu poderia anotar todas elas e com base nelas, eu ter uma ideia, e aí veio o número 2, transformar isso num negócio. Como que eu consigo transformar essa ideia em um negócio? Então, vamos pegar eu como exemplo, que eu acho que a gente continua na linha de raciocínio aqui. Eu falei que eu falo inglês e eu tenho certificado para isso. Então, eu poderia muito bem transformar isso em aulas de inglês, aulas particulares, numa escola de inglês. Eu poderia transformar isso sendo tradutora de inglês, tradutora, sei lá, juramentada, ou simplesmente tradutora, ou intérprete, né? Então, tem vários negócios que são associados a essa habilidade, né? Já o passo da corrida, a corrida é um hobby, né? Eu gosto de correr meia maratona, já fiz aula de corrida, tanto em grupo, já fiz aula de personal, já fiz individual e tal, beleza, eu sei, o fato é, eu sei correr, né? Vamos falar assim. Tá, eu posso transformar isso num negócio? Aí a gente começa a pensar, bom, para ensinar alguém a correr, você tem que ter uma graduação aí de educação física, né? Você tem que ser um educador físico e tal, você não pode, eu acho que o conselho lá de educação física não permite você ir lá e ensinar, assim, sem ter qualificação para isso, né? Então, já logo de cara, eu já estabeleço que eu posso usar essa habilidade minha como negócio? Posso, mas eu tenho que ir atrás da minha qualificação, concorda? Eu tenho que ir atrás de me formar em educação física, ou ter um sócio, educador físico, ou alguma coisa nesse sentido, para que eu possa trabalhar com essa habilidade que eu tenho, que é fazer corridas de longa distância, né? Então, percebe que nem sempre aquilo que você gosta, aquela habilidade que você tem, aquilo que você gosta de fazer e tal, é possível você de imediato transformar num negócio. Então, antes a gente precisa analisar, né? O outro hobby que eu tenho, que é tocar violão, falei com vocês que eu já estudei o violão, dei até o violão clássico e tal, muitos anos atrás, eu tinha 15 anos quando eu terminei de estudar o violão clássico, né? Então, tem muitos anos. Eu teria que, para eu transformar isso em negócio, eu poderia fazer parte de uma banda, né? Eu poderia ser produtora musical, eu poderia ter uma loja de instrumentos, eu poderia ter uma loja de concerto de instrumentos, né? Fazer concertos, eu poderia fazer várias coisas, mas eu também ia precisar me reciclar nessa área, né? Então, dentro de tudo isso, tudo que eu falei aqui das minhas habilidades, várias podem ser transformadas em negócios, mas a gente tem que prestar atenção o que é preciso acontecer para realmente transformar isso em negócio. Depois que a gente tem a ideia, né, tem a concepção da ideia, depois que a gente tem a concepção do negócio que a gente quer fazer, a gente vai implantar esse negócio.
Então, vamos lá, no passo 3, a gente vai para a implantação do negócio. O que é a implantação? Esse é um passo muito importante, porque ele faz você diminuir risco, diminuir erro, ele encurta a sua curva, ele te dá mais resultado, que é você pegar o que você quer fazer, planejar e implantar. Né? Ai, Bru, como parece fácil, né? Você vai lá, implanta e tá tudo certo. Não, olha só, com metodologia, seguindo um método, tudo fica mais fácil. Né? Ontem eu estava de manhã, todas as manhãs eu acordo e tal, eu faço um alongamento e eu uso um aplicativo comum, gratuito, para fazer esse alongamento. E ontem eu resolvi testar um aplicativo novo. E aí ontem eu coloquei meu colchãozinho e tal, e estava ali fazendo, e a pessoa explicou a metodologia dela e por que era fácil eu estar ali fazendo aquele alongamento, e ela começou dando passo a passo por que ela estava, ia dos pés até a cabeça, assim, tinha uma sequência lógica no alongamento, né? Então, isso é o quê? É metodologia, né? E eu fui seguindo a metodologia dela, e foi sendo fácil eu me alongar. E olha, eu sou bem encurtada, assim, sou uma pessoa bem difícil de fazer esse tipo de exercício. Mas eu fui seguindo o método, e aí quando eu faço um músculo X, depois o músculo Y, depois tal e tal e tal, fica mais fácil de acompanhar, no caso, o alongamento que eu estava fazendo. Né? Então, trazendo isso para o nosso mundo, quando a gente vai implantar um negócio e a gente segue uma metodologia, fica mais fácil, fica mais simples de você ir lá e fazer a próxima etapa, a execução. Né? Por que fica mais simples? Porque você encurta a curva de conhecimento e você fica com mais segurança para colocar em prática. Quer ver um exemplo muito comum disso? Muito comum esse exemplo. Quando você escolhe abrir uma franquia de alguma coisa, você está escolhendo por duas razões. Eu, Bruna, acredito. Ou pela marca, você escolhe abrir um McDonald's, porque o McDonald's é o McDonald's. Ou você escolhe porque já vem um passo a passo o que você tem que fazer para abrir aquele negócio. Ou seja, alguém lá já quebrou a cabeça, já desenvolveu a franquia e já te entrega uma metodologia pronta para você abrir. Concorda? Faz sentido o que eu estou falando? Se fizer sentido, escreve aí para mim. Faz sentido? Para eu saber que eu estou seguindo o raciocínio aqui com vocês, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse guia, esse passo a passo, algumas pessoas chamam de GPS e tal, fica mais simples, fica mais fácil de você tomar as decisões para implantar o seu negócio. Né, porque isso vai te dar segurança. Na hora que você escreve o seu planejamento estratégico ali, na hora que você escreve o seu plano de investimento, né, quem faz lá a mentoria comigo sabe o que eu estou falando. Ontem a gente falou sobre marketing, fez um plano de marketing ao vivo e tal. Quando a gente faz isso, fica mais fácil de você colocar em prática, né, te dá mais segurança, né, te dá mais segurança, acho que essa é a palavra, assim, para você ir lá e efetivar, né? E com isso a execução e a gestão, a gestão é o quê? É o dia a dia, né? Você implantou, abriu o negócio e vai partir para o dia a dia. Na hora que você está segura daquilo que você está fazendo, não tem erro. Né? A execução e a gestão, ela vai fluir de forma a acontecer o quê? Você decolar, né? Ou seja, alavancar o seu negócio. E aí, como é que entra a sua estratégia nesse momento? É você pensar quais produtos você pode vender mais, como que você pode ter uma área de atuação maior, né? Como que você pode ampliar a sua gama de clientes, como que você pode alavancar esse negócio. Então, os passos para a gente ser empreendedora é concepção da ideia, transformar a ideia em negócio, implantar o seu negócio e fazer a gestão e a alavancagem dele. Combinado?